Meus irmãos, mais uma vez, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. É uma alegria sempre estar aqui em Bauru. A nossa relação com essa igreja é desde o século passado. Parece tão distante o século passado, né? Mas é logo ali. A nossa relação com essa igreja já existia antes de 84, mas em 84 nós tivemos um acidente em que essa igreja se mostrou tão presente na nossa vida. E nós, lá para cá, nunca perdemos o contato e Deus tem nos sustentado. Eu quero louvar a Deus pela bênção de ter vocês como nossa retaguarda. Nenhum missionário consegue fazer a obra de Deus se não tiver uma retaguarda, alguém que segura as cordas. O William Carey, o pai de missões modernas, diz assim: eu desço ao fundo do poço, mas eu preciso que alguém segure as cordas. E eu louvo a Deus por vocês que têm segurado a corda. Nosso ministério, como já dissemos, é um ministério diferenciado, porque nós trabalhamos com soldados feridos. Nós trabalhamos com missionários que voltam dos campos e não podem mais continuar, com pastores em situação emocional abalada. Enfim, o nosso ministério é com gente que está ferida. E muita gente ferida. Nós não temos noção de quantos pastores e missionários estão feridos. E esse é o nosso trabalho. Então, Deus tem nos dado a bênção de poder fazer isso, não só em Campo Grande, mas viajando, estando com os irmãos, procurando ajudar, aconselhar, apontar caminhos. Esse é o ministério. Para quem ouviu e ficou preocupado, nós estamos deixando a chácara mesmo. A chácara, nós ficamos 7 anos na chácara lá em Campo Grande. Foi um convite que foi feito para que nós pudéssemos desenvolver o ministério lá. Aceitamos. Mas as regras mudaram ao longo da caminhada, as regras mudaram sem nos avisar, né? Então nós não tínhamos muita opção a não ser deixar a chácara. Mas estamos voltando para Campo Grande, nós temos uma casa financiada lá e estamos reformando a casa para que a gente possa continuar recebendo na casa. Estamos fazendo um aposento especial lá para receber aqueles que precisarem ficar, entre aspas, internados conosco. E depois de termos decidido sair da chácara, parece-nos, não temos certeza ainda, parece-nos que os que estão vindo para a chácara querem manter uma parceria conosco para que a gente possa continuar mandando os nossos missionários para lá. Então, o quadro não é tão feio como parecia ser, mas, de qualquer forma, estamos deixando a chácara e indo para casa assim que Deus nos der os recursos para reformarmos a nossa casa. Mas estamos gratos e felizes. A nossa vida está nas mãos do Senhor e queremos continuar servindo sempre com alegria. A passagem de hoje de manhã é João capítulo 21. João capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Mesmo assentados, ouçam a palavra do nosso Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e, naquela noite, nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes
da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Até o versículo 13. Vamos orar. Senhor, nós temos lido a tua santa e bendita palavra nesta manhã, mais uma vez aqui nesse culto. E, ó Deus, a nossa oração é como aquela que o Senhor nos ensinou na oração sacerdotal em João 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem bastante conhecida, mas essa passagem, quando examinada com bastante atenção, ela é resposta a uma outra passagem das Escrituras. Se você puder em casa ler Lucas capítulo 5, nós temos lá a vocação dos discípulos. E naquela ocasião, o Senhor Jesus também estava na praia. Naquela ocasião, o Senhor Jesus viu que eles tinham tido uma noite infrutífera, uma noite frustrada. O Senhor Jesus usou o barco de Pedro, pregou o evangelho do barco de Pedro, depois pediu que ele afastasse o barco, lançasse a rede e pescasse. E eles pescaram tanto que puderam encher o barco deles e o barco dos companheiros. Então, esse texto aqui nos remete ao texto de Lucas. Por que eu quero dizer isso? Esse texto fala de reconvocação. Esse texto fala de vocação confirmada. Esse texto fala de um Cristo que não desiste. Esse texto fala de Cristo que, ao nos chamar, provê todos os recursos necessários. Mas esse texto fala também de frustração. Esse texto fala da parte humana de desistência. Por isso que o texto começa com a palavra depois disto. Depois disto aqui tem a ver com a dificuldade que os apóstolos tiveram de compreender o modus operandi de Deus. Irmãos e irmãs, nós temos muitas dificuldades, às vezes, de entendermos o modo de Deus agir. Nós achamos que as circunstâncias nos são contrárias. Nós achamos que as coisas são para nos perturbar ou destruir. Às vezes nós não fazemos a leitura correta das coisas e vamos tomando atitudes por não entender corretamente as coisas. Muitos dos piores desastres de relacionamento da humanidade está no fato de que a pessoa não fez a leitura correta da coisa. Ou tomou para si algo que não era para si. Estou dizendo isso porque os discípulos em Lucas 5 foram convocados pelo Senhor. O Senhor mostrou a eles o seu poder. O Senhor Jesus andou com eles durante 3 anos e meio. Eles experimentaram da bondade de Cristo, do poder de Cristo. Mas quando aconteceu toda aquela situação da perseguição, da morte, da crucificação e até da ressurreição, eles não conseguiram entender completamente. E eles ficaram meio que sem saber o que fazer. E aqui diz o texto, meus irmãos, que esses 7 discípulos aqui estavam juntos com Pedro. E Pedro, que era um homem de ação, mas nem sempre agia certo, porque o fato de você ser uma pessoa de ação, ser proativo, não quer dizer que você vai acertar o tempo todo. Pedro começou a analisar a situação e disse: não tem jeito não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Lembra do ditado, até estressado vai pescar? Pedro estava muito estressado. Pedro não estava entendendo nada. Pedro, a mente dele era dessa tamanhozinha, você dava de entender a coisa bem certinha nos mínimos detalhes. E Pedro não estava entendendo. Pedro não conseguia lidar com o silêncio. Pedro não conseguia lidar com a adversidade. Pedro não conseguia lidar com a coisa que ele não pudesse manipular, controlar. Esta era a situação de Pedro. Quando ele disse: eu vou pescar, manifestou toda a sua frustração, todo o seu desespero interior.
Ele ia pescar, porque ele estava disposto a voltar à vida velha. Em Lucas 5, o Senhor Jesus, depois de tudo que aconteceu, disse: vinde após mim, e eu vos farei não pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Pedro se esqueceu de que o Senhor Jesus o havia vocacionado para ser pescador de gente. Pedro se esqueceu de que o Senhor Jesus havia dito, confirmado, que ele sofreria, que ele seria crucificado. Pedro se esqueceu e agora ele disse: eu vou pescar. Mas aqui entra uma coisa muito triste, meus irmãos, no versículo 3, quando Pedro disse: eu vou pescar, o desânimo de Pedro, a frustração de Pedro alcançou os seus companheiros. Um crente desanimado, um crente perdido na sua vocação, alguém que não sabe exatamente aonde quer ir, acaba contagiando outros. Pessoas amarguradas amarguram outras. Pessoas desanimadas desanimam outras. Quando o crente perde o seu chamado, a sua vocação, e todos nós, meus irmãos, temos um chamado e uma vocação. Todos nós somos chamados. Até para a nossa conversão, nós somos convertidos porque fomos chamados para isso. Todos nós temos um chamado. Nem sempre o chamado é um chamado, vamos dizer, eclesiástico. Nem sempre o chamado é para estar aqui à frente. Nem sempre o chamado é para ser um oficial. Nem sempre o chamado é para ser o líder do louvor. Mas todos somos chamados para pescar almas para Jesus. Todos somos chamados para servirmos ao reino de Deus com os nossos dons, com os nossos talentos. Somos todos chamados. Mas às vezes nós ficamos desanimados com a circunstância. Diante de tantos problemas, eu vou desanimar. Eu vou pescar. Eu vou voltar à vida antiga. Não compensa mais, não vale mais a pena. O texto fala disso. E o texto fala, meus irmãos, que Pedro, ao dizer isso, os outros 6 companheiros disseram: nós também vamos contigo. E diz o texto, versículo 3, saíram e entraram no barco. E agora é interessante como Deus, o Deus que não desiste, Deus faz com que o cenários se repitam, situações se repitam. E eles que eram pescadores experientes, em 3 anos e meio eles não desaprenderam a pescar. Eles não perderam a técnica. Mas eles saíram, diz o texto, e naquela noite nada apanharam. Frustrados que estavam, mais frustrados ficaram. Eles perceberam que não valia a pena voltar atrás. E eles amanheceram na praia, desanimados, frustrados, tristes. Mas eu gosto do versículo 4, meus irmãos. O versículo 4, João 21, diz assim: mas, ao clarear da madrugada, lá estava Jesus na praia. Ao clarear da madrugada, o texto de Salmos diz assim, o choro, Salmo capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ao clarear da madrugada. Há noites, irmãos, noites insones, noites difíceis, noites em que nós dormimos com problema por falta de fé, tá? Ninguém é obrigado a dormir com problema. Ninguém é obrigado a dormir atormentado por situações difíceis. Nós não somos deuses para controlar a coisa. Quem controla tudo é Deus. Não importa as circunstâncias, podemos deitar e dormir em paz, porque a circunstância, por mais adversa que seja, está sob o controle do Senhor. Mas existem noites, irmãos, noites em que a incredulidade faz com que as pessoas tenham noites pavorosas. E eles achavam que a solução estava em voltar a pescar, mas trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Mas, ao clarear da madrugada, lá estava Jesus na praia. Deixa eu só falar uma coisa curiosa para os irmãos. Esse lugar era exatamente o mesmo lugar onde eles foram vocacionados. O Senhor permitiu que fosse recriada a mesma situação da vez passada. O passado não volta, irmãos. Mas nesse caso aqui, o Senhor permitiu que acontecesse o mesmo que aconteceu no primeiro chamado deles, para que a mente deles pudesse entender que Deus não havia desistido. O homem pode desistir, Deus não desiste. O homem pode querer retroceder, mas Deus não.
E ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. E eu quero destacar o versículo 5. O Senhor Jesus perguntou para eles algo interessante, porque eles estavam ainda, não tinham chegado, faltavam uns 12, 10 metros, mas eles não tinham chegado ainda. E Jesus pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Vocês têm provisão? Vocês têm comida? Vocês têm com o que se alimentar? E a resposta deles foi: não temos não. E agora Jesus, sem mandar que eles voltem ao largo, como foi na vez passada, o Senhor Jesus faz a mesma coisa que fez no primeiro chamado. Lancem a rede de vocês, versículo 6, lancem a rede de vocês à direita do barco. Meus irmãos, por mais que o mar não esteja para peixe, o Senhor Jesus sabe onde o peixe está. Por mais que a situação seja adversa, o Senhor tem pleno controle da situação. Não se preocupe, não importa se as coisas saíram do seu controle, não importa se as coisas estão sem que você possa fazer qualquer coisa, não importa se você se sente impotente, quem tem poder, todo o poder é o nosso Deus. E eles disseram: nós não pescamos nada, a noite foi infrutífera, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. E agora Jesus diz: lance a rede do lado direito. Ele sabia aonde estava o peixe. Aliás, mais do que isso, mesmo que o peixe não estivesse ali, o Senhor Jesus faria o peixe aparecer, os peixes aparecerem, porque Ele tem todo o poder, Ele é o Senhor do céu e da terra e do mar. E, meus irmãos, diz o texto que quando eles perceberam isso, versículo 7, versículo 6 ainda, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Não importa as noites em que nós dormimos mal, as noites em que nós achamos que tudo vai dar errado, a noite que a gente acha que o inimigo está vencendo, que a situação está fora de controle, é bom saber que sempre no clarear o Senhor Jesus estará lá. E Ele estará dizendo: meu filho, faça de novo, faça outra vez. Eu não desisti de você. É maravilhoso isso. Versículo 7, João, o discípulo a quem Jesus amava, ele tá falando dele mesmo aqui. Versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Agora Deus fez com que eles se lembrassem de que só Jesus podia fazer aparecer peixe onde não havia peixe. Só Jesus podia fazer com que uma noite infrutífera se tornasse uma manhã gloriosa. Só Jesus. Ele diz: é o Senhor, é o Senhor. Mas o que eu quero pular um pouco alguns versículos aqui, meus irmãos. Eu quero ir com vocês para os versículos 9. Quando nós esquecemos da nossa vocação, quando nós nos sentimos frustrados da nossa vocação, quando nós pensamos que as coisas estão fora de controle e que não vai acontecer mais nada, o Senhor Jesus aparece. Ele sempre aparece, ele nunca desapareceu, na verdade. E ele diz assim: olha, eu estou provendo. Eu estou preparando, eu tenho tudo sob controle, eu tenho alimento para você, eu quero que você seja meu instrumento nas minhas mãos para abençoar outros. E o Senhor Jesus, diz o texto aqui, que o Senhor Jesus, quando eles saltaram na terra, eles viram ali a provisão de Deus. Havia ali, diz o texto, brasas, peixes e pão. Eles haviam voltado a pescar por conta de peixe e de pão. Eles tinham deixado de confiar na provisão do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos de vista que o Deus que nos chama é o Deus que provê todas as coisas. O Deus que nos chama é o Deus que cada dia, com o seu cuidado, com a sua proteção, Ele provê o necessário. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Pedro, quando resolveu voltar a pescar, ele pensou: Jesus foi para o céu. A perseguição é muito grande. Nós estamos perdidos. Como vai ser a comida? Como é que vai ser a nossa provisão? E agora, quando eles chegam na praia, Jesus ali está, com a brasa, com peixes e com pão. E Jesus agora fala: tragam um pouco do que vocês pescaram. Vamos fazer aqui uma ceia juntos. Tragam um pouco do que vocês pescaram. O que eles pescaram
foi o que o Senhor Jesus nos fez pescar. A nossa provisão diária, meus irmãos, está nas mãos do Salvador. É Ele quem provê. Ele usa o que Ele quiser, como Ele quiser, a maneira como Ele quiser. A circunstância pode ser a mais adversa possível. Mas nós temos um Deus que pensa, que provê todas as coisas. Havia brasa e havia peixe e havia pão. E eu gosto do convite de Jesus, versículo 12. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Meus irmãos, quando as coisas começam a acontecer, que nos assusta, que nos entristece, situações que parece que estão fora de controle, está fora de controle, nós precisamos crer no Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor da nossa vida, aquele que provê todas as coisas. O nosso Deus que não desiste de nós. O Senhor nos chamou não para vivermos de uma vida fácil, sem problemas. Ele nos chamou, no mundo tereis aflições. O Senhor que nos chamou já disse, não será fácil. Quem disse que seria fácil? O Senhor nos chamou para que nós o servíssemos em qualquer circunstância, mesmo quando as coisas não são do nosso jeito. Mesmo quando nós não entendemos o agir de Deus. Nós precisamos confiar que o Senhor continua cuidando da sua igreja. E às vezes a igreja passa, irmãos, por lutas, por crises. Às vezes nós passamos por lutas e crises. E nós não podemos querer desistir, retroceder. Precisamos confiar, precisamos continuar caminhando, porque lá na praia o Senhor Jesus está. Lá no nosso dia a dia, no momento mais necessário, o Senhor Jesus continua lá, provendo tudo quanto nos é necessário. Ainda hoje, irmãos, o Senhor Jesus convida a cada um de nós, vinde e comei. Ainda hoje, o Senhor Jesus quer confirmar a nossa vocação. Tudo aconteceu no lugar onde eles foram chamados, porque o Senhor queria confirmar a vocação deles. Tudo aconteceu no mesmo lugar, porque o Senhor Jesus disse, ainda hoje eu quero que vocês saiam pelo mundo pescando almas para o Salvador. Irmãos, o nosso chamado, o chamado de Deus na nossa vida, é para que nós o sirvamos buscando almas para o reino de Deus. A igreja existe para pescar vidas para o Senhor. O Senhor que nos vocacionou é o Senhor que provê o nosso sustento. É o Senhor que nos reanima. É o Senhor que aparece a hora certa na nossa vida para nos reanimar, para nos fortalecer, para nos chamar. Quem sabe alguns de vocês nessa manhã têm vivido dias difíceis, dias de angústia, de incerteza. Quem sabe o seu chamado está meio que toldado pelas provações da vida. Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. E Ele está presente e diz, meu filho e minha filha, vinde e comei. Tem brasa, tem peixe e tem pão. Se você acha que o mar não está para peixe, lance do lado direito a rede. Você pode experimentar a provisão, a fartura que há na presença de Jesus. E agora Pedro e os discípulos se lembram de que o Senhor Jesus os havia chamado, não para pescar no mar mais, mas para serem pescadores de homens. Se você ler o restante do capítulo, claro que nós não vamos ler agora, mas no restante do capítulo, Pedro, o protagonista dessa história, Pedro é interrogado por Jesus. E por 3 vezes, como ele 3 vezes negou, por 3 vezes, o Senhor Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Se você me ama, pesque gente, pastoreie pessoas. Se você me ama, faça aquilo para o que você foi chamado. Jesus agora sabia que Pedro voltou a ser o líder da igreja. O Senhor Jesus diz, Pedro, eu não desisto de você. Eu amo você, mas você precisa me amar acima de qualquer coisa. Você precisa me amar, Pedro, mesmo quando você não está enxergando a solução. Você precisa me amar, Pedro, mesmo quando as coisas parecem contra você. Quando está tudo bem, é tudo muito fácil. E Pedro é interrogado, e Pedro chora, e Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz, então, pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos e irmãs, nós somos chamados ainda hoje, e o chamado de Deus para nós foi para que nós o servíssemos, para que nós o amássemos. O chamado de Deus para nós é para que nós pudéssemos fazer discípulos, ganhar almas para o Senhor Jesus. E muitas vezes nós ficamos, irmãos,
não só distraídos, mas perdemos o foco. E aí o Senhor Jesus nos reanima e diz: eu não desisto de você. Eu quero nessa manhã dizer a você que tem um chamado de Deus, não desista. Você a quem Deus um dia deu um dom, uma vocação, sirva ao Senhor. A igreja está precisando de homens e mulheres, adolescentes e jovens, crianças, pessoas que não voltam atrás. O livro de Hebreus diz: o Senhor não é dos que retrocedem para a perdição, mas dos que avançam para a vida eterna. O Senhor Jesus, ainda hoje, Ele está dizendo: meu filho e minha filha, vinde e comei. Eu tenho provisão para você. Eu tenho cuidado de você. Gosto desse texto, que mais tarde o próprio apóstolo Pedro, mais tarde, quando ele já está bem mais velho, 1 Pedro 5,7, ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O homem mais ansioso da face da terra, Simão, transformou-se em Pedro, um homem que diz assim: lance sobre Jesus a sua ansiedade. Esse Pedro que resolve voltar atrás porque as coisas saíram do controle dele, depois que o Senhor Jesus o revocaciona. Depois que o Senhor Jesus o interroga e olha nos olhos dele: Pedro, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. A maior prova de amor que nós temos por Jesus é servi-lo. Se alguém me ama, me serve, e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama a Jesus, serve a Jesus. Mesmo quando as coisas não estão favoráveis. Mesmo quando as coisas aparentemente saem do controle, precisamos confiar no amor, no cuidado e na provisão do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Nessa manhã eu quero convidar você que porventura esteja impressionado com o rumo das coisas, talvez esteja impactado porque as coisas não são mais como eram antes e não serão mesmo, nunca será. Talvez você que não está entendendo, muita coisa está acontecendo. Há uma coisa que nunca mudou e nunca mudará: Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ainda que você se rebele, não precisa fazer isso, e resolva voltar a pescar, tenha certeza que não vai nada dar certo. Se você se rebelar contra Deus e dizer: eu vou voltar a pescar, você vai para o mar e o mar não te dará os peixes. Porque não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser servo, para ser serva dele. E Ele está preparando para você o necessário, o suficiente, para que você o sirva. Pão e peixe na brasa. Vinde e comei. Ainda hoje o Senhor Jesus prepara uma mesa para nós na presença dos inimigos. E o convite continua atual. Filho, filha, vocês têm alguma coisa de comer? Vinde e comei. Queria que você pudesse nessa manhã analisar a sua vocação, o seu chamado. Você que, porventura, não esteja sintonizado com a vontade de Deus. O que tem acontecido não é para desanimar. O que tem te acontecido não é para te desanimar. Não é para fazer você retroceder, porque Deus não é com os que retrocedem. Mas o Senhor Jesus continua na beira da praia, te esperando, disposto a caminhar com você, a restaurar a sua emoção, restaurar os seus sentimentos, reanimar você e prover para você o alimento, o pão e o peixe, para que você possa continuar caminhando sob a graça do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós acabamos de ler essa passagem tão conhecida, mas, ó Deus, é muito bom saber que fiel é o que nos chama. E o Deus que nos chama, Ele não desiste de nós. Mesmo quando nós, com ímpetos como o de Pedro, queremos voltar a pescar. Quando nós, ó Deus,
por não entendermos, ou talvez por não fazermos a leitura correta das circunstâncias, esfriamos, desanimamos, procuramos culpados. Mesmo quando nós, ó Deus, no fragor das ondas e catadupas, às vezes, nós pensamos que o Senhor não se importa. Nessas horas tão preciosas, o Senhor Jesus, bem presente, diz: vinde a mim, meus filhos. Vinde, comam, bebam. Eu estou com vocês até o confim, até os fins dos tempos. Que nesta hora, Senhor, que nós estamos vivendo, que o Senhor reavive em nós o nosso chamado. O Senhor nos chamou para sermos servos e servas, mas também nos chamou para sermos discípulos, para sermos pescadores de almas para Ti, para fazermos missões na nossa casa, do outro lado da rua, do outro lado do país, do outro lado do oceano, em qualquer lugar. Não importa as dificuldades, o Senhor é conosco. E o Senhor provê todo o necessário para o nosso alimento, para o nosso sustento e para que o sirvamos com alegria. Tira de nós, ó Deus, tira de qualquer pessoa aqui nesta manhã, qualquer sentimento, ó Deus, de negatividade em relação à obra do Senhor. Ó Deus, qualquer sentimento que possa impedir de continuar servindo com alegria ao Senhor. Permita, Senhor, que os teus servos e as tuas servas desfrutem com alegria da tua provisão. O Senhor é o Deus que chama, mas sustenta, provê, alimenta, anima, reanima, encaminha, dirige, conduz e dá vitória. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Abençoe a tua igreja. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém e amém.